Senhor presidente, senhores deputados, senhores presentes, gostaria de deixar claro que eu não estou aqui não como convidado, mas sim como intimado pela CPI. Ah, sim. Inclusive, doutor, senhor Ásio, eu gostaria que o senhor assinasse o compromisso. Eu já assinei. Então, fico agradecido. O histórico do pedágio no anel de integração já é bem conhecido dos senhores e seria ocioso repeti-los. Só quero lembrar que o pedágio foi implantado no Paraná porque os governos estadual e federal não tinham recursos para recuperar a nossa sucateada malha rodoviária. Felizmente, graças a isso, as rodovias que fazem parte do anel de integração se mantiveram transitáveis desde então. Nesse sentido, o de assegurar a possibilidade de transporte, foi muito bom o programa do governo de então teve seus méritos. Infelizmente, o preço do pedágio, cobrado desde o início, era incompatível com o valor das cargas agropecuárias transportadas. Tanto é que o governo, no primeiro ano do pedágio, reduziu o valor da tarifa durante o período de escoamento da safra. Depois, a tarifa retornou a valores demasiadamente altos e está assim até agora. Lamentamos também a falta de obras programadas, resultado de reformulações nos contratos com as concessionárias. Assim, desde o início, a FAEP se posicionou contra os valores cobrados e chegou a entrar com uma ação judicial que foi sobrejulgada pela garantia jurídica dos contratos assinados pelo governo do Estado. Durante o governo passado, a FAEP fez diversos pronunciamentos pedindo que fosse realizada auditoria nas concessões para verificar os valores dos investimentos e a real receita das concessionárias, bem como os valores cobrados eram compatíveis com a prestação de um serviço público e também a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das empresas, uma vez que, por ser um serviço público, não se pode cobrar taxas leoninas. A FAEP sempre advogou e insistiu que a caixa preta do pedágio fosse aberta para que a sociedade tivesse o pleno conhecimento de tudo. Nada disso foi feito, a tal ponto que hoje o governo não possui dados para contestar qualquer afirmação das concessionárias. Nunca foi feita uma contagem dos veículos que passam pelas praças de pedágio. E, portanto, ninguém, a não ser elas, as empresas, sabe quanto de fato faturam as concessionárias. O resultado de tudo isso é que continuamos pagando preços altos sem as obras de duplicação. O desleixo foi tal que, criada em 2002, apenas no ano passado, 10 anos depois, foi instalada a agência reguladora que tem a missão de fiscalizar as concessões. Assim, o Paraná fica diante de um dilema: deixar que se esgote o tempo da concessão até 2022, para fazer uma nova licitação. Os 487 quilômetros que sobraram dos 855 quilômetros de contratos iniciais, consequência de aditivos, ficaram para o final. Ou reformular os contratos de tal maneira que as duplicações sejam iniciadas, já se incluam as novas obras, bem como se faça uma redução razoável no valor do pedágio. Isto, fatalmente, vai implicar num alongamento dos contratos da concessão. Para nós, produtores rurais, pouco importa quem é ou quem vai ser o dono da concessão, desde que as obras sejam realizadas e o preço do pedágio seja reduzido. Parafraseando o antigo líder comunista chinês, pai da modernização da China, Deng Xiaoping,
Não importa a cor do gato, desde que pegue o rato. O que importa é que o alongamento dos contratos seja feito de tal forma que eles sejam realmente eficazes e que os valores reflitam uma realidade e que a agência reguladora fiscalize de verdade o cumprimento desses contratos. Essa é a posição da Federação da Agricultura, a qual eu passo uma cópia subscrita ao presidente. Senhor deputado Nereu Moura, nós defendemos desde o início que foi feitas as concessões. Esse pedágio é incompatível, o preço, pela renda do setor rural. Como é incompatível e que nós estamos pagando e as obras não foram feitas, precisa ser feito. Então, nós precisamos, com o crescimento da agropecuária paranaense, da agroindústria paranaense e da própria indústria, que a gente tem aí os parques industriais, nós precisamos de rodovia para escoar a nossa produção. Então, nós estamos, se nós esperarmos até vencer o contrato em 2022, a economia paranaense vai ser penalizada porque a infraestrutura não consegue dar vazão às necessidades que tem. Quer rodovia, quer porto, todos eles, nós estamos numa situação de que 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, e a economia não está parada, estática, esperando. A economia está crescendo. Então, o que nós defendemos é que as obras têm de ser feitas. E isso tem de, evidentemente, passar por uma negociação do governo e que nós temos, a sociedade, aquilo que a gente sempre colocou, essa caixa preta tem que ser transparente para a sociedade e que os senhores deputados também possam acompanhar de uns detalhes dessas negociações, que hoje pouca gente, eu mesmo, para ter acesso a esse contrato na Federação da Agricultura, foi uma luta lá atrás, quando foi instituído o pedágio no Paraná. Então, o que nós defendemos, que precisamos ter as obras já, e que se precisa renegociar, isso tem de ser feito de uma forma transparente, aonde a sociedade tem de participar, inclusive os nossos representantes que foram eleitos para ajudar a fiscalizar, que são os senhores deputados. Senhor deputado, o posicionamento nosso, pelo nosso entendimento e com a experiência que nós tivemos com ação judicial contra as concessões do pedágio no Paraná, mostra que o correto para a economia do Estado, para diminuir o prejuízo que nós estamos tendo, é que realmente haja uma negociação e que essas obras sejam realizadas imediatamente, mas com condição de ser transparente, inclusive a Assembleia Legislativa ajudar a fiscalizar, porque da forma que foi feito, ninguém ficou sabendo. Eu, na época, já era presidente da Federação da Agricultura, a gente ficou sabendo que isso teve em pedágio e foi feito muito à escura na época, na minha avaliação e na avaliação da Federação da Agricultura. Essa coisa que mexe com o interesse público, uma concessão, ela tem que ter transparência, onde que toda a sociedade organizada pode participar e fiscalizar. É inconcebível uma concessão como foi feita e não ter uma agência ou alguma coisa para fiscalizar. Quer dizer, então isso aqui, o erro começou lá. Cadê a agência? Foi feita a lei, vocês aprovaram a lei na Assembleia, para a criação da agência. E por que ela não foi implantada? Demorou 10 anos para ser implantada. E ninguém cobrou isso. Então nós precisamos realmente que a agricultura, eu acho que a sociedade, não dá para continuar perdendo dinheiro, perdendo vida nessas estradas, porque não foi fiscalizado, foi feito um contrato que favoreceu a quem fez bem o contrato, que negociou bem esse contrato, não tenho aqui de entrar nessa discussão, existe o fato. Existe um contrato e esse contrato é prejudicial à sociedade e que precisa ser revisto e as obras sejam feitas imediatamente. Esse é o posicionamento nosso. As fórmulas,
as formas? Tem de ver contratos. Porque se nós temos um contrato que foi feito, e muito bem feito, e que não foi fiscalizado, e o órgão que foi criado, que era a agência reguladora para fiscalizar, não foi implantado durante esse período, então, o que nós esperamos? Bom, se ninguém tomou providência, devia ser tomada. Nenhum poder tomou essa providência. Então, a federação entrou com uma ação judicial e não levou sorte, porque os contratos são muito bem feitos. Então, essa questão, eu tenho consciência que o governo federal está ganhando dinheiro em cima disso aí com os impostos, o governo municipais, você sabe, Fabrício, também estão ganhando com as praças de pedágio, não é isso? Todo mundo está ganhando. Agora, quem não está ganhando é o produtor que está pagando caro. E nós precisamos ter uma solução para isso. E isso passa, evidentemente, existem contratos que tem aí e que não é apenas vontade nossa. Olha, eu quero pagar menos. Existem contratos. Foram aprovados uma lei para dar essa concessão. Então, instrumentos legais estão aí. Então, precisamos realmente. Eu não enxergo outra maneira se não passar por uma negociação. Porque, judicialmente, nós temos exemplos de ações 20, 30 anos circulando no Poder Judiciário brasileiro. O que consta no contrato de concessão, todas elas eram necessárias para ser feita. Nenhuma delas poderia ter deixado de ser feita. Inclusive, deveria agregar, porque novas obras nesse período, porque você sabe, como o senhor é um deputado que corre muito no interior do Estado, as cidades cresceram. Contornos teriam de ser construídos. E mortes, amigos nossos, em acidentes, morreram na estrada. Então, isso seria, já, na minha avaliação, uma preocupação que teria que ter nossas autoridades de achar solução. Eu acho que o maior serviço que deve ser é as duplicações das rodovias, que evitaria muitas dificuldades e muitos acidentes. Agora, se nós tivéssemos a agência fiscalizando ativamente, qualquer coisa dessa poderia ser comunicada à agência e a agência enquadrar a concessionária. Infelizmente, nós estamos numa situação, tem uma concessão e não tem ninguém fiscalizando, porque a agência foi implantada há 2 anos atrás. O ano passado que foi implantado, foi o ano passado que foi contratar a FIPA, vim tentar fazer uma auditoria num negócio que ninguém sabe. Só quem recebeu a concessão é que sabe quanto está faturando. Pô, se é um negócio público, aí que eu fico, é a minha indignação. Por que demoramos tanto tempo para nós ter essa transparência? Denunciando de caixa preta, tá? Fizemos muito trabalho na federação, mas isso ficamos nós sozinhos falando para nós. Pela Federação da Agricultura? Não. Primeiro, no meu entendimento, quem tem autoridade para participar são os senhores deputados que nos representam legalmente, que são os senhores que fazem as leis estadual. Agora, a federação, se a lei tiver cadeira para ela, ela estará representada ajudando a fazer o trabalho de fiscalização. Agora, aquilo que não nos cabe, que cabe a outros poderes, infelizmente, depende desses poderes. E eu não posso ultrapassar a minha seara de representação sindical. Só convidado ou não? Eu acho que tem que ter direito a voto e poder para decisão.
A Federação da Agricultura, dentro da atribuição dela, ela poderia participar junto, que eu acho que os senhores deputados poderiam aprovar uma lei e exigir que se coloque, né, os equipamentos para contar quantos carros passam em cada pedágio. Faz quantos anos que está aí? Mas ninguém fez. Eu não tenho esse poder. A federação não tem esse poder. Agora, nós gostaríamos, como cidadão, saber aquilo que nós estamos pagando, se está barato, está caro. Porque ninguém também faz caridade. Qualquer concessão, qualquer empresa, ela vive do lucro. Agora, precisa ter um lucro execuível, compatível, para que realmente, como é um serviço público, esse serviço não pese no bolso do cidadão paranaense. Esse trabalho foi feito junto com a OCEPAR, né, calculado por produto, foi encaminhado a todo mundo, foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Agora, se precisar atualizar, é uma coisa difícil de fazer. Agora, o que nós sabemos é que para trazer 1 tonelada de produto, por exemplo, de Foz do Iguaçu, o porto é um problema muito sério. E que os valores, evidentemente, cada dia que passa se onera, em função justamente do pedágio, às vezes da falta de obras, e aquilo que foi colocado aqui. Nós estamos com a economia crescendo, o Brasil colhia e exportava em torno de 40 milhões de toneladas, e hoje nós estamos falando em safra de 200 milhões de toneladas no Brasil. E a infraestrutura brasileira continua praticamente a mesma, com pequenos avanços. Então, evidentemente, que esse custo sobra para nós, produtor rural, e evidentemente que o produtor rural, deputado, ele é a pessoa na cadeia mais prejudicada. Que o preço final, todo mundo vai tirando o que sobra que o produtor recebe. Então, quem é o maior penalizado nessa questão da economia, no meio rural, é o produtor rural. Ele não faz preço, ele recebe preço. E aquilo que sobra é o que o produtor recebe. Deputado, nós não somos contra o pedágio também. Agora, a Federação da Agricultura tem um princípio, e o princípio é na defesa da nossa Constituição, das nossas leis e dos contratos. Então, se foi feito mal esse contrato, nós temos de refazer esse contrato, mas nós não podemos ignorar esse contrato. É um princípio que a entidade tem. Direito constitucional tem que ser respeitado, e contrato tem que ser cumprido. Concordo com o senhor. Agora, se nós temos já um relatório do Tribunal de Contas, por que as medidas cabíveis legais não estão sendo tomadas? Eu não tenho poder em cima do Tribunal de Contas. Nós precisamos caminhar pela legalidade. Aquilo que eu falei, a federação é a favor da nossa Constituição e dos cumprimentos do nosso contrato. Se existe, é o poder do Tribunal de Contas, por que isso não está caminhando para frente? Eu, como cidadão, não tenho o poder de cobrar o Tribunal de Contas da União. Acho que nossos deputados federais, nossos senadores, deveriam estar cobrando. Os 218% da minha assessoria está falando. E essa produtividade continua sendo transportada por caminhões ou aumentou muito o transporte por trem? Infelizmente, deputado, nós contratamos a Universidade Luiz de Queiroz de Piracicaba, Exalc Log, fazer um levantamento. Hoje, para transportar pela ferrovia no Paraná, sai mais caro que o caminhão, por absurdo que aconteça.
o produtor rural o menor preço possível. Agora, precisa ser um preço compatível com a viabilidade do negócio.